Boa tarde pessoal, tudo bem do YouTube? Estou aqui numa janela do intervalo da aula, né? E resolvi fazer um vídeo aí sobre o liberalismo. Você conhece essa doutrina, caro aluno, esse sistema econômico, político e social denominado liberalismo? Então nessa aula nós vamos usar a métrica identificar, relacionar e analisar esse conceito, né? Enquadrá-lo dentro do espaço e tempo, onde e como ele surgiu, em contraposição a quem, né? E favorecendo a quem, que afinal quem são os seus proponentes. Então vamos lá. Liberalismo é um termo, é um conceito polissêmico, ou seja, ele tem múltiplas interpretações. Por quê? Ele pode ser o liberalismo quanto ao seu conteúdo filosófico, moral, social, político ou econômico. Ele é um conceito filosófico, digamos assim. Ele alude ao conceito de liberdade. Mas liberdade para quem? Quando? Como? Onde? Então vamos contextualizar. Lá no século XVII, no século XVIII, você tinha na Europa, mais especificamente nos já formados Estados-nações ingleses e franceses, um outro conceito, denominado Antigo Regime, né? O Antigo Regime. O liberalismo vai surgir em contraposição ao Antigo Regime. O Antigo Regime era um modelo político, era um sistema político, onde você tinha o absolutismo monárquico, o rei como absoluto, muitas vezes oriundo do direito divino dos reis, e você tinha o mercantilismo. Essa prática do Antigo Regime, ela enviesava, ela formava um obstáculo para os interesses da burguesia nascente. A burguesia queria empreender, queria iniciativa privada, queria fazer, passar, deixar fazer, o laissez-faire, né? Deixe passar, deixe fazer. E o absolutismo era um entrave aos interesses da burguesia. O absolutismo era um entrave aos interesses da burguesia. O que vai ocorrer então? Vai ocorrer o seguinte: as doutrinas liberais que surgem, elas surgem contra o clero e contra a nobreza, que eram os representantes do Antigo Regime. A burguesia querendo negócio, queria liberdade. Querendo liberdade para empreender, ela encontrava um inimigo. Esse inimigo era o Antigo Regime, era o chamado Antigo Regime, né? Absolutismo monárquico e mercantilismo. O liberalismo ele surge como uma bandeira revolucionária. Primeiro na Inglaterra, Revolução Puritana, Revolução Gloriosa. A burguesia ganha representantes no parlamento, representantes da burguesia liberal contra o Antigo Regime. Depois, Iluminismo, liberdade, igualdade e fraternidade. França, né? Antigo Regime, nobreza e clero. A burguesia vai ascender como classe econômica. Ela vai querer o quê? Liberdade. Liberdade de comércio, liberdade de empreender, liberdade econômica. Esse termo, ele vai derivar da liberdade de economia, ele vai derivar, resvelar para conceitos morais e políticos. O liberalismo ele tem tudo a ver com a ascensão da burguesia, Então você tem a seguinte situação: o liberalismo, quando ele surge contra o absolutismo, seja no seu viés monárquico, hereditário, ou direito divino dos reis, ou absolutismo monárquico constitucional, ele é uma bandeira revolucionária. O que vai ocorrer? Os revolucionários, querendo diminuir o prestígio
o poder, o glamour da nobreza e do clero, vão interpor ideias liberais, principalmente na economia. O liberalismo ele rima muito com burguesia, com capitalismo nascente, contra o antigo regime, contra resquícios feudais, contra a intervenção do Estado na economia, tá? Então lá o liberalismo na sua primeira história, ela pressupõe a não intervenção, né, do Estado na economia, assim como hoje também. Só que quem defendia esses valores lá na época era a esquerda revolucionária, queria menos Estado, menos privilégios para o primeiro e segundo Estado, clero e nobreza, né? O liberalismo surge com a burguesia dentro de um viés revolucionário. É o nascimento do liberalismo, chamado liberalismo clássico, David Ricardo e Adam Smith, né? Ingleses, século XVII, século XVIII. O que vai acontecer então? O liberalismo não é apenas uma doutrina econômica defendida pelos liberais clássicos David Ricardo e Adam Smith, e depois Milton Friedman, depois Rothbard, depois Ludwig von Mises. Ele não é apenas uma doutrina econômica, ela é também moral. Por quê? Nós sabemos que por milênios, séculos, décadas, anos, quem dominava a cultura, principalmente no mundo ocidental, era a religião, e sobretudo a religião cristã católica, né? Tanto que ela fazia parte lá do antigo regime, né? O absolutismo, né? Ele tinha um viés também religioso, da moral religiosa, tendo inclusive aí alguns defensores aí do direito divino dos reis. O que vai acontecer? O liberalismo ele ganha um enfoque moral com a modernidade. Por quê? Se a igreja, a religião era a formatadora, a mentalizadora de uma moral religiosa, com valores religiosos, com afinidades religiosas, com pressupostos religiosos, o liberalismo, também de um viés burguês capitalista, vai apregoar uma moral laica, o laicismo, o chamado laicismo liberal, ou seja, política tem que ser política, religião tem que ser religião, Estado tem que ser Estado, governo tem que ser governo. Política e religião não se misturam, a laicidade do Estado, né? A laicidade da cultura que não mais se prende aos dogmas aí da religião. Isso tem muito a ver com o iluminismo, liberdade, igualdade, fraternidade, né? Iluminismo, século XVIII, burguesia, liberalismo, moral laica, uma moral desprendida de valores religiosos. Muito bem, o que vai acontecer? Então nós temos uma polissemia dentro do termo, do conceito liberal. Você tem liberalismo político, né, que se desprende da religião, já aí vaticinado aí pelo Maquiavel lá no século XVI. Você tem liberalismo econômico, porque o mercantilismo, o antigo regime, eram entraves ao desenvolvimento capitalista burguês, que queria liberdade de empreender, né? Você tem um liberalismo na cultura, muito apregoado hoje, inclusive assimilado pelo capitalismo, pelos valores capitalistas, né? Ou seja, seja feliz, né? Apregoa que você deve buscar a sua felicidade individual. A busca, o liberalismo, né, ele está muito ligado no seu campo moral e social, à busca dos seus direitos individuais, a sua realização pessoal, a busca pelos seus direitos civis, né, que vai se desprendendo paulatinamente de uma moral religiosa, de uma moral
litúrgica de uma moral cristã. O liberalismo está muito ligado a esse conceito. Ele tem vieses político, econômico, social e moral. Tanto que nós temos uma famosa afirmação, oriunda dos Estados Unidos, um dos países que se intitulam um dos mais liberais do mundo. Você tem a ideia, de que lá eles são conservador nos costumes e liberais na economia, e nós ao contrário, nós seríamos liberais nos costumes e conservadores na economia, interventores estatizantes na economia. Então veja bem, o liberalismo tem várias facetas, ele é polissêmico, precisa esclarecer se é o liberalismo político, econômico, moral ou social, precisa entender por qual meio nós entendemos o liberalismo. Sobre o viés econômico, é a não intervenção do Estado na economia, hoje uma bandeira da direita, outrora uma ideia da esquerda. Lá quando nasceu esse termo, era uma ideia da esquerda. O Estado não deve intervir na economia. Por quê? O Estado era um Estado absolutista. O rei sou eu, l'état c'est moi, Luís XIV. Então veja bem como direita e esquerda já mudaram de lado, no mundo e no Brasil. Então veja bem, liberalismo é um conceito complexo, ambíguo, polissêmico. Ele pode ter aí alguns nós aí, alguns truques aí. Por quê? Eu posso ser liberal, no meu caso, professor Marcelo. Entendo que uma certa liberdade econômica, uma grande liberdade econômica, não totalmente, mas bastante relevante, ela é mais viável para todos nós. Liberdade econômica, liberdade de empreender. Em outros casos, no campo moral, não. Eu acho que a família, a religião, os valores historicamente consagrados, culturalmente consagrados, eles são importantes para a manutenção de certas regras básicas da vida. Nesse sentido, eu não sou liberal. Eu seria um conservador liberal. Conservador no campo da cultura, da moral, dos costumes, mas com o liberalismo econômico, a liberdade de empreender, menos Estado. Não, é isso aqui. Mais Mises, menos Marques, diríamos assim. E, bom, pessoal, é isso. É importante entender o conceito de liberalismo.